E sem mais delongas, estamos aqui com ele, o Caio Barroso, o cara que vai falar sobre política. Ele é influencer, né? Fala sobre tudo sobre política, curiosidades da política, filosofia. Caio Barroso. Tento falar. Mas, pô, um prazerzão estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite. E vamos lá, cara. É a primeira vez que eu participo de um formato que não o que eu edito, né? Sim, então sim. Agora eu tô fora do controle da edição. Agora fica a responsabilidade dele. Pô, mas obrigado por ter vindo. Lá do Rio de Janeiro, pô. Foi. Não, o cara veio do Rio de Janeiro aí, meu. Teve uma estadia em Portugal agora recente, né? Sim. Voltou aí recente. Fiquei 6 meses morando lá. E agora cheguei a... Baita moral, né, que o cara deu, né? Ver até Pô, aqui, então, pô. exatamente, cara. Da hora. Parece que não, mas assim, eu diria que de 2 meses dá pra você morar num lugar sem ter morado. Passou disso, já começa Já assim, começa a ficar complicado já. Não é complicado no sentido ruim, não, mas começa a ser realmente você tá morando no lugar. Realmente Aí você começa a ter que desenrolar algumas coisas que... Você começa a frequentar os mesmos lugares lá, você começa a conhecer as pessoas desses lugares. Você começa a entender. Começa a gostar e não gostar de lugares, de pessoas, Sim, né? Começa a sentir os pontos bons e ruins de morar num lugar longe de todo mundo. Caraca, velho, tipo, com 2 meses você já tinha essa sensação já? Não, então esse é o ponto. Com 2 meses parece que você não tá morando lá ainda. Ainda tá naquela fantasia de, tô morando Tô passeando e tal. Aí depois começa a cair a ficha de que ainda faltam 4 meses. Aí você fica, putz. Aí você fica, caraca. Mas é tanto pelo bom, tanto pelo ruim, né? Será que eu arrumo um emprego pra morar aqui? Não. Tipo, exatamente. Será que fico por aqui? Já começa a rolar umas dúvidas que você... Alguns conflitos e dúvidas que você não tinha quando você decidiu ir, né? Sim. É não, bem mas isso. Deus que me perdoe. Assim, essa foi uma das coisas que eu sabia desde o início do meu intercâmbio. Eu não vou nunca ficar mais de 6 meses aqui ou em qualquer lugar que não a minha cidade. É mesmo? Você não tem vontade Você não tem intenção nenhuma. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, eu sou apaixonado pelo Brasil. Para mim, morar fora seria perder uma parte tão grande de mim que eu não... E você mora lá? Você mora perto da praia, mais longe? Não, vamos saber. Todo paulista quer saber isso. É lógico, todo paulista resume o Rio na praia. Mas... Não, eu tenho meu pensamento, não tô te colocando na fogueira, Eu não. gosto de brincar falando que eu moro a 3 ruas de distância da praia. Pra quem mora no Rio vai saber. As 3 ruas são uma linha amarela, a Avenida das Américas, que são aquelas ruas gigantescas, aquelas avenidas de 10 quilômetros. Então, assim, 3 ruas da praia, mas não moro tão perto, não. É um pouco distante, né? É um pouco distante. Mas assim, é o que eu tô falando. 3 ruas brincando, mas chego. E o que te chama lá, o que te faz gostar de lá? Do Rio, que você fala, putz, eu não quero sair de lá. Cara, E isso eu não acho que é só meu, não. Eu acho que é de todo mundo. Mas eu penso que nós não sabemos a importância das relações interpessoais do nosso meio. Nós simplesmente não sabemos disso. A gente vive num mundo que é muito centrado no indivíduo, no nosso umbigo, e a gente acaba perdendo a noção do quão importante é o nosso seio social. O quão importante ele é. E aqui eu vou desde... do bom dia que você dá para sua vizinha ou da reunião de moradores que você fala, cara, que saco essa reunião, não acredito que eu estou nesse negócio aqui de síndico. Mas passando também para a faculdade, para o seu trabalho, todo esse tipo de coisa, eles criam em você pequenos ritos e essas micro-relações que podem vir a se transformar numa relação mesmo, fazem com que você se preencha e se transborde. Assim, eu vejo muito nesse tipo. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Eu mudei para São Paulo, por exemplo, eu falei, putz, São José dos Campos, por exemplo, não tem ninguém, conhece ninguém, não tem moral com ninguém, conhece restaurante nenhum. Sim. Se você esquecer a carteira em algum lugar, tá ferrado, não tem nenhum amigo. Você não tem nenhum tem suporte ali, O né? ser humano sozinho não é nada, ele não é nem um ser humano. Ele não é nem um ser humano. Cara, esse pensamento, assim, eu acho muito doido, assim, do ser humano, ele ser programado pra viver no coletivo. Eu acho sensacional isso. Mas é lindo. É lindo. Cara, mas vamos pro nosso tema aí, que a gente começou aí já... só pra começar, né? Dar uma maciada, né? Cara, falar um pouco de um dos vídeos, se não o vídeo que mais bombou no YouTube teu, que é qual o país mais babaca do mundo. O menos babaca, aliás. O menos babaca do mundo. Esse foi do YouTube que mais bombou mesmo. Cara, esse vídeo, eu tive a ideia dele, foi muito engraçado. Eu tava numa aula lá em Portugal e as aulas lá são tão monótonas, assim, não tem relação aluno-professor, é só professor-aluno, é um cara falando por 4 horas olhando pro teto. E eu ficava assim... São palestras, né? Não são aulas, exato, são palestras. Eram palestras e a sala era horrível em questão de som, então era um eco enorme. Eu não achei legal a dinâmica de aula, mas então eu ficava olhando aquele cara, ele começou a falar alguma coisa sobre país,
começou a falar sobre alguma história do tipo, e ele falou o quanto que um país errou em alguma coisa ali no contexto que eu estava falando. E me veio na cabeça, e qual país que menos errou? Eu fiquei martelando isso, e aí deu a origem do vídeo. E aí esse vídeo, eu tive a ideia de organizar alguns critérios. E aí foram aqueles 10 critérios. Os 10 critérios, sim. E no vídeo eu falo isso. Olha, ó, se você não concordar com esses critérios, você vai chegar numa conclusão diferente minha do vídeo. E não tem problema, não é certo ou errado isso. Você vai chegar só a uma conclusão diferente. E aí, nesse vídeo, você viu qual foi o país, né? Eu vi, mas eu não lembro. Eu não vi esse vídeo. Foi. Eu não vi esse vídeo. Eu não vi o vídeo. Cara, o vídeo é tipo assim, eu colocava o mapa mundi e aí eu falava, primeiro critério, eu não lembro qual foi o primeiro critério, mas... Primeiro critério é países que cometeram genocídios. Esse foi o primeiro critério. Esse foi o primeiro critério. Aí você já tira aí... Você pode tirar a Rússia, na época da Rússia Imperial, com os armenos. Armenos não, né? Eu não lembro o nome do povo, mas é o povo que está em cima da região da Armênia. Rússia? Não, da Armênia. Ah, tá. Pode tirar a Turquia, você pode tirar os Estados Unidos, você pode tirar, assim, vários... A Europa Ocidental inteira já cai nessa. E aí sumia do mapa esses países. E aí vinha o segundo critério, que eu não lembro, mas o país já teve um histórico de um governo fascista no poder. E aí eu ia tirando os países até que o mapa não tinha mais nada. Não tinha mais nenhum país, assim. Caraca, bicho. O finalzinho tinha meia dúzia de países ali, com ilhas ali. Acho que 20 países, 20 e poucos países. 20 países. Só que desses 20 era assim, Tuvalu, Vanuatu, Seychelles, países que eram micro-ilhas assim, que, pô... E até algumas dessas micro-ilhas caíram, tipo Fiji. Fiji teve um sistema de apartheid, então, assim... Até essas micro-ilhas caíram, enfim... mas aí eu cheguei na conclusão nesse vídeo, e aí, é claro, dá pra discordar, não é uma coisa definitiva. E você colocou os seus critérios ali, você deixa claro os critérios. Se você não concorda com os critérios, você faz a tua matemática ali. Exatamente. Você falou até caiocracia, né? Eu falei brincando, essa aqui é a caiocracia. A caiocracia, a democracia dele. Eu sou o promotor, sou o juiz, sou o defensor, sou tudo aqui. Eu achei sensacional. Então, certo. São os meus critérios, se eu não concordar, tudo bem. Faça o seu vídeo explicando os seus critérios, respondendo esse meu vídeo, que eu vou adorar ver. Aí foi isso. Aí no final eu cheguei à conclusão que era Papua Nova Guiné. E aí muita gente comentou com razão, falando, mas teve a crise de Bougainville lá, na Papua Nova Guiné. Eu falo, cara, eu sei. Só que olha os países daquela lista dos 20 e olha como que era assim, eram países Tuvalu. Você já ouviu falar em Tuvalu? Assim, é uma ilhazinha minúscula que não tem quase ninguém assim, de população. Agora, se você for excluir esses países, o maior, por assim dizer, em tamanho, em população, em história recente também, foi a Papua Nova Guiné, que não tinha cometido nenhum dos 10 critérios. Então eu falei, não é que lá é um paraíso na Terra, pelo amor de Deus. É só que assim... Mas entre esses critérios... Historicamente falando, foi o menos babaca. Agora, qual foi o mais babaca? Aí eu coloquei na fogueira, hein? Não, o mais babaca, você tem que me falar o período histórico. Me fala aí, você quer falar recentemente? Na história recente? Não, na história recente, na história recente, quem que... Vamos na história recente, vai. Sem sombra de dúvida, os Estados Unidos. Estados Unidos, eu também imaginei isso. Pra mim é tão claro o mais fiel da quanto a água. Estados Unidos? Eu ia chutar outro. Cara, os Estados Unidos arruma treta com todo mundo, velho. Os caras invadem todo mundo. Os caras acho que são que eu tenho um negócio com outro país aí. Eu moraria nos Estados Unidos. Eu tenho eu gosto um pouco... Olha lá. Não, é sério, não falando sério. Eu gosto um pouco assim, eu moraria lá. Não, eu moraria lá e tal. Mas nesse aspecto dos presidentes dos Estados Unidos sempre estarem arrumando guerra e sempre justificando que eles estão em guerra por conta da liberdade, que é uma mentira deslavada, eu acho uma baita de uma filha da putagem. Nenhum presidente americano desde a Segunda Guerra, se fôssemos um planeta sério, não teria sido condenado pelo TPI por crimes de guerra. Nenhum. Todos cometeram crimes de guerra. Todos cometeram crimes de guerra. Sem sombra de dúvida. Mas se você pegar, por exemplo... É por isso que eu gosto de comparar... E a China? Eu ia falar... Nossa, você leu minha mente. Eu ia dar um exemplo agora da China. Eu ia te falar o seguinte. Pega, por exemplo, alguns dados que eu acho importantes. Quantas intervenções a China realizou desde a formação da República Popular da China? Porque antes era uma coisa completamente diferente. E você pega do mesmo período dos Estados Unidos. Eu não pesquisei na internet aqui, então, assim, mas eu consigo lembrar de cabeça. Nos anos 50, a Guerra das Coreias, que a China interviu na Guerra das Coreias pelo lado da Coreia do Norte. Uma guerra contra a Índia, por conta de problemas fronteiriços causados pelo Tibete e pela antiga
Inglaterra, Grã-Bretanha imperial. E se não me engano, Vietnã ou Camboja, mas por via da ajuda, bota os 2, 4 países que a China realizou intervenções, e bota Taiwan aí de brinde, de lambuja, só para poder falar que não houve invasão a Taiwan, mas bota aí de lambuja. Agora me fala uma década que eu te falo pelo menos 3 vezes, ou seja, 15 países que os Estados Unidos ou influenciou em eleição, ou literalmente invadiu. Literalmente invadiu. Assim, eu consigo ver assim, muito claramente que não há uma visão do mundo, por assim dizer, que seja... Eu não quero dizer neutra, mas eu quero dizer justa. Então, assim, por exemplo, a gente acabou quando eu quero dizer anteontem. Israel invadiu a faixa de Gaza. Foi uma invasão. Assim, literalmente, um Estado invadindo outro Estado por conta de N motivos que eles justificaram, mas não deixa de ser uma invasão a um território soberano de outro país. E não é assim, igual eles fazem com a região ali, da região da Cisjordânia. A faixa de Gaza é uma das poucas regiões ali que, assim, não tem dúvida que é palestino, que é árabe e que não tem nenhum assentamento ou colônia israelita tentando... Sim. Israelita não sei se é israelita, eu sempre esqueço qual é o... Mas, enfim, de Israel ali na região. Houve uma invasão. Vocês ouviram falar alguma coisa disso? Não tava nem sabendo, bicho. Ninguém vai falar. Não. E quando deu o negócio da Ucrânia? Todo mundo com razão, tem que falar. Não tô falando que tem que falar dos dois, acho que tem que ser igual. Mas tem a informação tem que passar. Não, é assim, eu falo um pouco dessa questão de eu concordar com você que os Estados Unidos é um país babaca, muito por conta desse senso de poder que eles têm sobre o mundo. Cara, eu consumo muita coisa que são marcas americanas, né? Então, assim, eu não posso aqui ser hipócrita também. Eu acho que a história das marcas, das empresas americanas, evolui muito o mundo ali, né? Acho que não tem o mérito ali, por isso que eu gosto um pouco dessa questão da cultura americana. Mas nesse quesito de guerra e meter o dedo na vida dos outros, pô, os Estados Unidos é muito filha da puta, né, velho? Usando o português claro, sim, né? E acaba que essas coisas são entrelaçadas, são relacionadas, né? Não dá para ver um Estados Unidos de guerra, intervencionista e os Estados Unidos tecnológico. Não tem como ver um sem ver o outro, não porque eu vou fechar os... Não, é porque um baseia o outro, um fundamenta e cria a estrutura para o outro existir. Mas você acha que tem algum país ali que dava para bater de frente com os Estados Unidos? Hoje uma guerra. Vamos assim, fingir que... Nenhuma possibilidade. Nem a Rússia não conseguiria. Nenhuma. A Rússia é papel. Porque pensando em, tipo, todo aquele... Você diz de força Mas pensando em guerra arma nuclear e tudo mais, assim, a Rússia não conseguiria. Mas os Estados Unidos sozinho, eu digo, sem a OTAN? Mas é que tá. Mas é impossível, Mas né? como é que você vai... Sim, mas eu tô pensando com o país. Entrar assim. mas sozinho, né? Que não vai entrar sozinho, né? Não vai. Qualquer declaração de guerra de um país feito a algum membro da OTAN, ou seja, um país de fora da OTAN declarar guerra contra um membro da OTAN, que seja feito acima de um paralelo que eu esqueci qual que é, mas é ali no... Não é a linha do Equador, é um pouco acima. Eu acho que é o Trópico de Capricórnio, alguma coisa do tipo. Qualquer coisa que for feita, declaração de guerra acima de algum território acima dessa linha, todos os membros da OTAN, pelo artigo 4º e 5º da Carta da OTAN, precisam entrar em guerra junto na defensiva do país que foi atacado. E eu posso fazer uma pergunta só para até ficar bem informativo, lógico, mas eu sei que é idiota, mas talvez não. Nenhuma pergunta é idiota. Mas quais países fazem parte da OTAN? Olha... Você sabe? Vixe, eu não sei se eu joguei... É bastante país, né? Não, é muito país, talvez né? eu esqueça algum, mas vamos lá. Tem a França, Espanha, Portugal, Inglaterra, a Irlanda eu acho que não faz parte, tem a Alemanha, tem Estônia, Letônia, Lituânia, tem Polônia, tem República Tcheca, tem quase toda a antiga Iugoslávia, só nunca vai ter a Sérvia, porque a OTAN invadiu a Sérvia recentemente, quero dizer, nos anos 90. A Turquia, estão tentando colocar a Geórgia, colocaram agora, ainda não está 100% firmado, mas... já teve o voto de aprovação da Turquia, que era o mais difícil de ter, então já assim, falta só oficializar mesmo da Finlândia e da Suécia. Tem a Noruega, tem a Itália, tem Macedônia, tem Grécia, tem Romênia, tem Bulgária. E o segundo país mais forte, fora os Estados Unidos? Não, militarmente. Fora da OTAN, por dentro. Os dois. Cara, fora da OTAN, a gente tem a Rússia. É o que eu consigo ver militarmente falando mais forte, mas sim, com a China e Israel logo... Claro que
comparando seus respectivos tamanhos, né? E Coreia do Norte, mano? O que será que esses caras têm, né? Aí que tá. É difícil, né? A Coreia do Norte tem uma coisa que o Iraque não teve. Você lembra com a justificativa da invasão do Iraque? Vixe, você tá falando com o cara. Não. A justificativa da invasão do Iraque foi... a gente tem que tomar cuidado, porque tem um bando de terroristas lá. Sim. Eles supostamente estão fazendo e fabricando armas de destruição em massa. Supostamente, mas a gente vai ver que realmente é mesmo. A nossa inteligência está vendo que tem arma de destruição em massa. Logo, vamos invadir para poder acabar com essas armas de destruição em massa deles, que a nossa inteligência descobriu. Com a Coreia do Norte, eles não invadem porque lá eles têm certeza que tem armas de destruição em massa. Então não é assim, não é o argumento é o contrário. Não vamos mentir para falar que eles têm quando não tem. Lá a gente sabe que eles têm. Logo a gente não pode meter meter a colher. Boa. Mas assim, com todas as críticas, todas as ressalvas, qualquer coisa que você queira falar da Coreia do Norte, eu acho que soberania é uma palavra que eles dominam bem. Assim, não há colher de nenhum outro país que consiga entrar lá. E eu não vejo isso como uma coisa de todo ruim, não, levando em conta a situação histórica deles. O país foi dizimado durante a Guerra da Coreia. Foi dizimada ao nível que a população do norte foi destroçada. Assim, a Guerra da Coreia é conhecida como a Guerra Esquecida por conta daquilo tudo que a gente estava falando anteriormente, de como que... eu não quero falar mídia, mas como que toda a notícia é seletiva. Como a notícia é seletiva e é por um motivo. Quando a gente começa a ver o porquê que ela é seletiva, aí que a gente começa... Ai, caraca, que mundo merda que a gente vive. Mas essa guerra da Coreia foi uma guerra arrasadora. Foi uma guerra que até hoje está no coração dos norte-coreanos. E é muito doido, porque eu não lembro se eles realizam isso que eu vou falar agora uma vez a cada 2 anos ou se é 2 vezes por ano. Então eu não vou falar aqui, mas que seja uma vez a cada 2 anos. O governo da Coreia do Sul, em parceria com o governo dos Estados Unidos, realizam exercícios militares de simulação de invasão da Coreia do Norte, perto da fronteira com a Coreia do Sul. Então imagina, você tem um país, que é o país que é mais... A gente fala de sanção hoje com a Rússia, fichinha perto da Coreia do Norte. Até Cuba é fichinha perto da Coreia do Norte em questão de sanção. Então, nem tanto, mas exagerei um pouco, mas ainda assim a Coreia do Norte é mais bem sancionada do que Cuba. Você pega um país que passa por uma guerra dessa, uma guerra que foi assim, muito escrota. Logo depois, tem toda essa questão com as sanções, essa questão de excluir esse país do resto do mundo. Nos anos 90, cai todo o bloco comunista. Então, eles estão sozinhos ali. E esses caras ficam fazendo exercício militar todo ano para poder fingir simular como que eles vão invadir o meu país, para poder derrubar o governo caso aconteça algo. E esse algo quem vai determinar é eles, porque eles que controlam a narrativa. Então, assim... eu não estou defendendo a Coreia do Norte, pelo amor de Deus. Não, nem defendendo, mas você está só contando o contexto, né? Uma crise dos caras, né? Eu entendo. E eu, no lugar deles, faria o mesmo de, tipo assim, cara, a gente precisa de arma nuclear. Senão a gente tá fudido, senão a gente tá ferrado. Os caras treinam... imagina, vamos pegar no nosso contexto aqui, sei lá, Argentina e Paraguai, toda hora, falando assim, não, vamos simular só. Bem, tudo bem que assim, pequeno, eles são bem melhores que a gente, né? Mas imagina... Tem que queimar uma agulha. Mas imagina assim, eles são bem melhores que a gente, enfim, pensando em território, né? Acho que se a gente entrasse numa guerra como entrou no passado, apesar que no passado a gente entrou com aliados maiores, né? Não, nós éramos os Estados Unidos da Guerra da Coreia. Exatamente. Né? Mas pensando assim, pensa nos estados ali que fazem divisa. Cara, os caras iam ficar com a mão, velho. O que esses caras estão treinando aí, né? Você fala, caramba, velho. Sacanagem. Cara, se você pensar, a Guerra da Coreia nem foi a mais feia. Eu fico pensando em algumas coisas da Guerra do Vietnã e também do bombardeamento do Laos, porque virou a Guerra da Indochina, né? E eu fico pensando em algumas coisas que os Estados Unidos fizeram. Toda a questão com o agente laranja, que assim, a ideia do agente laranja vamos jogar um químico pela toda a floresta para poder as folhas caírem e eles não perderem a camuflagem e também ir matando os soldados que entrarem em contato com o agente laranja. Só que o agente laranja ele tem uma duração enorme. Ele não é uma coisa igual um napalm, que você queima, explode tudo, mas aí amanhã, depois de um tempo, já vai estar ok.
negócio fica para sempre. Aí entra E aí um bicho vai lá, tem esse negócio, ele morre. Aí vem outro, come. Quando ele come, ele coloca dentro do organismo dele. Aí outro bicho vai lá e come. E aí no que ele come, ele morre por algum outro motivo, é decomposto, e aquilo entra no ciclo da cadeia alimentar. Caraca, ele não demora some nunca muito mesmo. a sair. Não nunca. Não, tipo assim, mas demora muito a sair. Porque até evoluir e tal, e eles não... Sim, caraca. Tanto é que até hoje... E não pode mais, né? Foi na primeira... Assim, pra se enquadrar como crime de guerra, né? É o que eu gosto de chamar. Pela lei de crime de guerra não pode mais. Afinal, tem uma perguntinha aqui que é da Cleo Oliveira, eu achei bem interessante. Ela fala o seguinte: a diminuição da gasolina e álcool que teve agora, você vê que foi uma manobra política e ano que vem teremos consequências? Ou foi algo bom mesmo? Então, eu vou te falar o que aconteceu. É verdade. Resumindo muito, o que aconteceu? Eu vou tentar explicar da maneira mais rápida possível e você vai ver que a situação cada vez mais era pior do que a gente pensava. A Eletrobras foi privatizada e foi levantado um montante ali de bilhões com a privatização dela. Ou seja, dinheiro entrou em caixa. O que o Bolsonaro fez agora com a redução da gasolina foi reduzir o imposto que é cobrado da gasolina, mas não a PPI, não o preço. Sim. Então, assim, o imposto, vou chutar, tá? O imposto é em porcentagem. Então, 10% do valor da PPI, que é o preço bruto que se cobra. Ele diminuiu de 10 para zerou, que seja. Mas não foi isso, tá? Só um exemplo que ele fez. Logo, o preço diminuiu, porque diminuiu esse imposto. Só que esse imposto, ele tem que ser... Ele está previsto para entrar em caixa para poder financiar outras áreas do governo, para, enfim, esse dinheiro vai para algum lugar, Sim. de qualquer forma. Então, ele precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Ele não pode só chegar e assim, não é assim que o orçamento funciona. Você não chega na sua casa e eu odeio comparar a economia de um país com uma casa, mas aqui nesse exemplo aqui eu vou fazer, isso é crime dentro da economia, mas eu vou fazer só para ficar simples. Você não chega na sua casa, diminui uma fonte de renda sua que você está recebendo e não diminui também os seus gastos. Então, ou você vai diminuir os seus gastos, ou você vai ter que arranjar algum lugar para tirar aquele dinheiro. E eu acabei de falar, o Bolsonaro vendeu a Eletrobras por alguns bilhões. O Bolsonaro está fazendo, até o final do ano, a diminuição do preço da gasolina. Essa diminuição do preço veio pela tributação dos impostos e ele precisa de dinheiro para poder, de algum lugar, para poder colocar ali, tapar o buraco. Sim. Porque se ele tirou, ele precisa repor dentro do orçamento. Sim. Da onde que ele tirou esse dinheiro? Todas as cartas na mesa. Agora é só montar quebra-cabeça. Da onde que ele tirou? Da venda da Eletrobras. Então ele vendeu uma empresa que dava lucro. Dava lucro. A Eletrobras dava lucro. Ele vendeu uma empresa que dava lucro para poder manter o preço da gasolina mais baixa por 6 meses. Então, assim, é aquele negócio do Silvio Santos, sabe? A pessoa tava com fone de ouvido, e ele falava, aí ele chegava o Silvio Santos, você troca uma das maiores empresas públicas brasileiras que dá lucro até hoje, todo semestre dá lucro, por 6 meses de gasolina, 50 centavos mais barato? E aí o Bolsonaro, sim! Troco! Na hora! Então, assim, diminuiu, de fato, as custas da Eletrobras, é claro que já é outro absurdo, mas aí não vamos entrar aqui. Mas vamos falar que ele trocou a segunda, a terceira, não sei, mas uma das maiores empresas públicas brasileiras por 6 meses de gasolina mais barata, porque isso está com data de validade para acabar. Essa diminuição do imposto vai voltar, porque ele vai ter que botar de algum lugar. Em algum momento em algum momento a conta fica desequilibrada, vai ter que voltar. Exato. E para poder ele voltar a equilibrar, ou ele vende outra Eletrobras, o que não tem mais para ele vender, ou ele volta como o preço estava antes. E como a origem é pelo PPI, não pelo imposto, cara, o ICMS, eu acho que de Santa Catarina, ele não muda desde 88. É o mesmo ICMS. Eu não vou falar nenhum, porque vai que tem algum estado, né? Mas a maioria dos estados, o ICMS não varia desde antes do governo Bolsonaro. Acho que São Paulo, aqui eu não vou lembrar, mas foi de 2014, 2010, 2018, sei lá, alguma coisa assim. No Rio Grande do Sul, aconteceu a mesma coisa. O governador de lá, ele diminuiu a tributação do ICMS lá do estado e o preço da gasolina realmente, isso já há um tempo, tá? Não é agora não, já há um tempo. Diminuiu e o preço da gasolina realmente diminuiu lá. Só que aí você viu aquele gráfico do preço do petróleo? Ele continuou subindo no mercado internacional. Então, aquela redução
que acabou por, assim, enxugar muito a máquina pública, porque como é que você vai construir alguma coisa no governo do Estado? Na federação é outro esquema, mas no município e no Estado, você literalmente, você precisa do dinheiro para poder construir, para poder fazer obra, para poder fazer investimento, qualquer coisa do tipo. Se você está enxugando o ICMS da gasolina, que é uma grande fonte de dinheiro do Estado, esse Estado não vai poder investir, não vai poder fazer nada, e em troca de quê? No caso do Rio Grande do Sul, foi para ficar 2 meses com a gasolina mais barata. Aí ele já passou de volta porque a guerra da Ucrânia piorou, sei lá. Um maluco tacou um gato na cabeça de outro maluco da OPEP e aí ele sancionou o país. Enfim, aconteceu alguma coisa do tipo absurda e aí já subiu todo o preço. Então, enquanto não acabar com a PPI, tirar imposto... assim, é tampar o sol com a peneira, né? É tampar o sol com a peneira e pior, é tampar o sol com a peneira e ficar no sol. E aí você vai começar a se queimar, ficar todo quadriculado e logo depois você vai sair com uma garota ou com um garoto. Vai ficar marcado ali, né? Você sairia com alguém no encontro com um sol todo marcado com a peneira? Então, é isso. Você tenta ajudar, mas no longo prazo ainda piora. É o broso xadrez. Tá certo. Ainda piora. Assim, é muito interessante essa questão do que você falou sobre... Cara, você reduz o imposto, mas você não reduz a tua conta, né? Uhum. Então, é bem isso. Tipo, cara, eu vou reduzir a minha fonte de renda, mas não vou reduzir meus gastos, né? Uhum. Então, eu acho que... Eu sou favorável à redução de imposto. Eu sou sempre... Cara, quando você fala pra mim que tem que pagar menos imposto, eu sou favorável. Porque o imposto não volta pra gente. Uhum. Por N motivos que a gente até pincelou aqui, né? Mas talvez... Será que não existe talvez uma ideia de obrigar a reduzir gastos também? Então, quando eu corto imposto, de alguma forma eu obrigo porque a redução de gastos ela não parte só do presidente da República. Você obriga. Você tem as casas, né? Mas você tem as casas que tem que também articular para poder fazer a redução de gasto. Será que isso talvez não tô passando pano pro Bolsonaro aqui não, viu? Também não acho que, né? Mas é mais no sentido assim, de talvez ser uma marretada para as outras casas também esforçarem para reduzir gastos. Mas você vai reduzir da onde? Cara, a nossa máquina... 1 bilhão, por exemplo. Não, tudo bem. Aí entra numa esfera que eu também não vou conseguir dominar, mas eu entendo que a gente paga imposto pra caramba. Tudo bem, e muito dessa grana, ela é ineficiente. Ela não vou nem falar de desvio aqui. Porque a nossa tributação ela não é progressiva. Ela, assim... um cara que ganha R$1 trilhão e um cara que ganha R$1, eles pagam a mesma quantidade de imposto no arroz que os dois comem. Sim. Então, assim, eu não vou saber se é mais de 50% ou se... Tá bom, vai. Eu não vou saber se é mais de 50% ou se é menos, mas, assim... o tanto de dinheiro que nós pagamos de imposto, aí eu não lembro se é mais de 50 ou menos de 50, mas tá ali, de 40 até 50, vem de produtos que nós compramos, que nós consumimos. Não vem de imposto de renda, não vem de nada disso. Então, assim, isso não é a exceção no Brasil, mas não é a exceção do Brasil, não é uma jabuticaba nossa, mas é uma exceção nos países desenvolvidos. Agora está deixando de ser, mas olha a consequência que está tendo no mundo, olha a crise que a gente está vivendo no mundo. Mas, por exemplo, tributação em alguns países, Estados Unidos, por exemplo, batia, não agora, estou falando lá atrás, antes do Reagan, antes da Thatcher na Inglaterra, tudo isso batia 60%, 70%, até 80% em alguns outros países. Absurdo, né? De imposto de renda. Só que aí que tá, a gente pensa 80%, isso é muito engraçado, porque tem algumas coisas de economia que quando você aprende, você meio que muda completamente sua forma de ver o mundo. E eu vou falar uma delas aqui, que é a menos, que muda menos o seu mundo, mas que ainda assim é legal. Quando a gente fala, tipo assim, 80% de imposto de renda. O imposto de renda, você não pega toda a sua renda e bota 80% ali e 80% vai para o leão e 20% vai com você. Não é assim. É por... tá me fugindo a palavra, mas é por níveis. Sim. Então, tem um nível de imposto de renda aqui de R$0 até não sei quantos salários mínimos, 1 ou 2, não sei. Graças a Deus eu tô nessa, então eu não pago imposto de renda, então é por isso que eu não sei quanto que é, mas você não paga nada. E aí, de 3, sei lá, tô chutando, de 3 salários até 5, você paga... Tantos por cento. 2%, 5, 10, vai subindo. E quando você chega lá nos milhões e milhões e milhões, no Brasil não também é pouca coisa, mas imagina que fosse muito, imagina que fosse 80.
não seria 80 do total, seria 80 do último nível. Então, se a sua renda é de 100 milhões, desses 100 milhões, do primeiro real até o, 2 salários mínimos, você não pagaria nada de imposto. Do segundo, do salário mínimo até o quinto, você pagaria 2%. Sim. Entendeu? É porcentagem do nível, que excede. Do que excede do nível. Exatamente. Então não é que o cara chega e ele paga... Tipo, o cara tá no nível 4, só ver se, assim, tô exemplificando. Eu entendi o raciocínio, eu entendo isso, mas só pra exemplificar, pra ficar fácil pra galera entender. Então imagina que a gente tem 4 níveis aqui, 80% é do... quarto nível. Do quarto nível. Só do dinheiro que daqui para baixo, eu não tô pagando 80, eu tô respeitando o percentual de cada faixa. Exatamente. Então imagina que... Então, o que você tá querendo dizer é que, tipo, por exemplo, o salário lá no CLT e tal, é descontado, por exemplo, acima de 6 mil, 27 mil %. Se o cara ganha 50 mil, 27 mil %. É isso que tá falando? Não ultrapassa, não tem mais. É o seguinte... Não, é isso ou não? Não, são faixas. Então, por exemplo, até R$1.000 você não paga nada. Não, é isso aí. Aí passou de R$1.000, você vai pagar 20%. Só que então, você não vai pagar 20% mil, dos 1.500. Você vai pagar 20% de 500. O seu primeiro 1.000, ninguém paga. Nem o cara ganha 1 bilhão, nem um cara que ganha só 1.000. Entendi. Então, se a gente pegar, por exemplo, esse microfone aqui, a gente divide ele em 4 níveis assim... aqui a gente não cobra nenhum imposto. Então, a parte aqui de baixo é de todo mundo. Todo mundo não, é seu e fica para você. Daqui para cá, a gente cobra só essa partezinha de imposto. Então, se você ganha mais do que sua base, ganha até aqui, você vai pagar só isso aqui de imposto desse nível daqui. E aqui já é mais alto, ou seja, você é muito rico, então aqui é 50%. Então, daqui para cima, você vai pagar 50%. É 50% disso aqui, não é 50% do todo. E isso faz você ter uma ideia da questão de como funciona. Eu acho que só o Igor faz parte disso aí. Um dia eu vou chegar lá.